Chegou a hora de eu apresentar para você como está o status do caso Miriam. Antes de começar, quero deixar bem claro, isso aqui não é Black Friday, lançamento de produto, marketing. Não teria problema se fosse, mas no caso não é. É um vídeo bem sério, é um vídeo, inclusive, que pode determinar o destino da Miriam e da família dela. Então eu peço a você muita atenção, que você assista com carinho e com muita atenção os próximos minutos desse vídeo. Como muita gente está chegando agora e não sabe como chegamos a esse ponto, eu vou fazer uma rápida retrospectiva. Tudo começou no debate 1 versus 30. Eu participei da edição 1 bilionário versus 30 trabalhadores. Dentre os 30 trabalhadores, Miriam estava lá. E eu já te adianto, eu não conhecia ninguém, não conhecia a Miriam, nada disso aqui é combinado. Eu não posso falar pelo programa ou pelos participantes, mas eu não sou um personagem e não sabia de nada realmente. Eu entrei naquele debate sem saber o que me esperava. Participando do debate, uma das pessoas mais acaloradas foi a Miriam. E ela partiu para cima para debater comigo ali. Dá uma olhadinha como é que foi. Porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda. Eu já recebi salário de R$ 1.700 e atualmente eu estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase e a dor, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Essa frase... Impacto, é de grande impacto. A professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. Porque eu aprendi que se você começa e não termina, você não conquista. Mas eu comecei e terminei. Acabei não conquistando. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Mesmo acalorado, eu percebi que Miriam era uma menina especial. Ela tinha alguma coisa diferente. E eu procurei me conectar com ela. Fiz algumas investidas na minha comunicação com ela para ver se eu gerava alguma conexão. Veja aí. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100% do meu patrimônio para ter a sua idade. Se você topar, eu te ajudo a sair dessa. E o fato é que ela correspondeu e disse que queria a minha ajuda. Então, quando eu terminei o debate, eu fui procurar a Miriam. Batemos um papo. Ela confirmou que queria a minha ajuda, eu dei o meu telefone para ela e fechamos que eu iria fazer um projeto com ela. Olha o brilho nos olhos da Miriam no vídeo que ela gravou logo depois do debate. Gente, meu nome é Miriam e muito em breve vocês ouvirão falar de mim juntamente com o Flávio. Tu acredita? Eu acredito. Eu também acredito. Fica de olho, guarda esse nome. Guarda. Uma semana depois eu estava em turnê com a Trinca. A gente passou por várias cidades, uma delas São Paulo. No dia de São Paulo eu liguei para Miriam. Miriam, dá um pulo lá com seu marido. Eu quero te conhecer, quero conhecer o seu marido. Ela subiu ao palco diante de 3.500 pessoas no Espaço das Américas. Olha como é que foi. Vamos dar uma salva de palmas para a Miriam que está aqui presente? Está pronta? Prontíssima. Tem certeza? Quais são as coordenadas? É isso? Nas semanas seguintes eu marquei 2 reuniões com a Miriam. A gente conversou lá no escritório do Joel J em Alphaville. E eu recebi Miriam e a gente fez vários planos. Eu já tenho alguma experiência de identificar esse tipo de talentos da comunidade. Eu cresci participando de projetos sociais com os meus pais em comunidade. Fiz muitas amizades com pessoas muito simples. Então conheço a realidade, não só a realidade dessas pessoas, mas sei interagir muito bem com elas, com empatia e enxergando o seu valor e o seu potencial. Foi o que eu enxerguei na Miriam. E por isso, nessas nossas conversas, a gente fez vários planos. Lembrando a ela que eu também fiz essa mesma investida no Edu Lira, que hoje virou um grande cara na área social, no Rick Chester também, que virou um grande comunicador. Foram pessoas que em algum momento eu interagi com elas e ajudei essas pessoas a crescerem. E eu percebi que Miriam poderia ter esse mesmo potencial. Só que uma das coisas que eu tratei com a Miriam é sobre honestidade e lealdade. Para mim, isso são valores fundamentais, principalmente lealdade.
Se eu percebo que eu vou lidar com alguém e não tenho a lealdade da pessoa, eu simplesmente aperto o botão de eject. E trabalhei muito esse aspecto da lealdade com a Miriam. E na semana que antecedeu as semanas que eu iria começar a agir e já ter uma diferença grande para a Miriam, ela me procurou e disse que precisava me expor algumas situações, algumas verdades que não estavam claras. Ela disse que queria fazer isso, mesmo correndo todo o risco de cancelar todo o projeto, porque ela queria ser leal a mim. Ela queria colocar a coisa com verdade para, inclusive, não dar problema depois. Eu confesso a você que no momento em que ela apresentou isso, eu fiquei, de certa maneira, impactado. Mas também disse a ela que ela precisava apresentar isso também para vocês. Por isso, eu dei a ela a oportunidade de apresentar para mim quem era a verdadeira Miriam. Eu era verdadeiro no debate, mas parece que ali, no momento do debate, ela colocou algumas coisas que não eram reais. E quando ela colocou isso para mim, eu falei, então a gente também precisa expor para todo mundo que eu acabei envolvendo nisso. São milhares, milhões de pessoas que estão acompanhando o caso Miriam, inclusive imprensa está interessada no assunto, então eu resolvi segurar esse caso, porque eu considero que, primeiro, a Miriam precisa esclarecer algumas coisas para mim, o que ela já fez, e agora também para vocês. Vamos assistir o vídeo da Miriam e daqui a pouco eu volto para fazer os meus comentários. Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês e trazer a atenção de vocês para perto de mim, porque eu preciso falar com vocês algo que aconteceu no decorrer do debate e eu não acho justo dar seguimento com algo sem consertar isso. Eu errei lá no debate quando eu falei que eu sou professora, que eu sou formada, é algo que eu não sou. Eu falei com o Flávio, eu menti para ele. E não só para ele, como para vocês também. E eu quis derrubar a meritocracia de alguma maneira ali, eu criei um personagem para derrubar a meritocracia, né? Para tirar o senso de vai atrás que você vai alcançar. Eu não alcancei e não consegui nada porque eu falei muito, eu errei muito, né? Peguei muitos atalhos para alcançar algo. A ambição não aplicada da maneira certa não vale de nada. Que eu não acho válido só o Flávio me perdoar e jogar um pano quente em cima dessa situação e seguir como se nada tivesse acontecido, sendo que muitas pessoas não só abraçou a causa, como repercutiu o vídeo de uma maneira assim esplendorosa, que eu me surpreendi, até porque eu não sou uma figura pública. Eu mal uso o celular, eu não consigo usar essas ferramentas. Eu sou uma pessoa muito de família e por ser de família eu quero ser um exemplo sólido para os meus filhos, não só de superação, mas de que abraçou a verdade independente da consequência. Tudo que eu passei na minha infância foi um pouco foi pilar assim para muitas escolhas minhas no passado. Eu tive que pedir. Eu cresci pedindo em portas de mercado, pegando final de feira, catando frutas no chão para poder comer e levar para casa para eu comer com os meus irmãos. Durante muito tempo da minha vida, eu não fui só mãe dos meus irmãos, eu fui mãe da minha mãe também, porque ela não tinha quem abraçasse ela, quem fizesse comida para ela. Então, muito cedo eu tive que colocar a barriga no fogão e fazer comida, porque se eu não fizesse, a gente ia morrer de fome. Então, aprendi a cozinhar no susto. Ninguém nunca falou para mim assim, olha, não mexe no fogo porque você vai se queimar. Eu tive que aprender que o fogo queima porque eu coloquei a mão no fogo. Eu tive que aprender a usar muita coisa muito cedo. E assim eu tive que aprender a usar meu corpo, minhas mãos. Até os meus 16 anos de idade, eu pedia muito, vendi bala no Farol da Barra Funda, ia para lá para vender paçoca. Eu vivi muita coisa nessa adrenalina toda de tentar me manter.
mas porque eu tinha uma certeza. Se eu for pedir, meus irmãos não vão precisar. E eu sinto que eu vindo aqui compartilhando com vocês a minha realidade, tentando me retratar com vocês, eu estou dando acesso para que vocês entendam que eu não sou a professora formada, mas isso não me isenta de receber o abraço de vocês, o calor de vocês, uma segunda chance até mesmo para que vocês entendam que mesmo em meio às minhas falhas, em meio a todos os laços que a vida tentava colocar no meu caminho, eu sempre tive o desejo de ter a minha família, de ter o meu esposo, aprender a trabalhar da maneira certa, fazer as coisas de um jeito que amanhã ou depois eu não vá me arrepender. E em 2021 foi quando eu fechei as portas para todos esses lados. Fechei a porta para a prostituição, fechei as portas para droga, fechei as portas para envolvimentos com muitos homens. Então eu não achei justo, eu não acho justo eu chegar usando máscara. Eu me baseando só naquela personagem do debate e vocês me acolhendo só ali. Não, porque eu não sou aquela pessoa perfeita. Eu sou essa pessoa. Infelizmente, eu passei por tudo isso. Não falo com dor, não falo com medo. E nem esperando aplausos. Eu falo para vocês porque essa sou eu. Essa é a Miriam, cheia de falhas, de defeito, mas que está buscando melhorar não só como pessoa, mas como filha também. Quando eu contei para o Flávio, eu achei que ele ia virar as costas para mim, como muitas pessoas viraram as costas para mim quando entenderam de onde eu vim. Mas não houve isso. Mesmo quando eu falei para ele toda a verdade, toda a minha história, toda a minha trajetória, ele continuou o contato comigo, ele me liga, ele me manda mensagem. E durante mais de 2 anos da minha vida, eu nunca tive alguém que falava assim para mim. Até hoje, né? Dificilmente alguém olha para mim e fala assim: eu sou seu amigo, pode contar comigo. E eu tenho certeza que eu estou em paz, porque eu consegui trazer a verdade, a mesma intensidade que a mentira ela repercutiu. Eu creio que a verdade ela vai tomar o lugar e vai acontecer o que o Senhor ele quiser, porque ele cuida de tudo. Muito bem, é isso mesmo que você acabou de entender. A Miriam mentiu para mim. Ela mentiu também para você. Lá naquele programa, no afã do debate, querendo ali desmontar, querendo me dizer que ela fez tudo certo, mas mesmo assim deu errado. E aí, bilionário? Que explicação você dá para isso aí? Não é? Ou seja, ela mentiu. E ela mentiu e me confessou que mentiu. Eu queria ressaltar aqui que, obviamente, quando ela me falou isso, eu já tinha investido tempo, eu já tinha envolvido várias pessoas, eu fiquei bastante chateado quando ela percebi que que não era verdade, que aquela pessoa que estava no debate estava se portando comigo como se fosse um personagem. Eu não era um personagem naquele debate, mas ela se colocou como um personagem, parcialmente como personagem. Ela mentiu que era professora. Ela não é professora, ela não se formou em pedagogia. Ela, segundo ela, até começou a estudar, mas não conseguiu pagar e mentiu. É fato. Agora, ela poderia ter deixado isso oculto e aproveitado da ajuda que eu daria para ela, não é? Enfim, né? Envolvido mais pessoas ainda. E eu elogiei ela. Falei: olha, parabéns, você fez a coisa certa. Você está consertando um erro que você cometeu. E com muita coragem. Eu apreciei bastante a coragem porque ela colocou tudo a perder. E, obviamente, a partir daquele momento, eu estava completamente desobrigado a continuar a fazer qualquer projeto com ela. Era só eu avisar para todos vocês aqui: ó, gente, ela era uma personagem, ela mentiu, ó, tô fora, e acabou. Eu não sou obrigado a fazer nada. Aliás, eu continuo não sendo obrigado a fazer nada e fiz porque eu quis. Foi uma coisa voluntária minha. E naquele momento eu estava absolutamente desobrigado. Mas como ela foi leal comigo, como ela falou a verdade para mim, como ela colocou tudo a perder, e não apenas falou que mentiu, mas ela decidiu abrir a vida toda dela para mim, uma vida muito difícil. Eu cortei ali, isso não vai ficar muito longo. Uma vida muito difícil. Uma pessoa que não teve pai, mãe com problemas, com dificuldades emocionais, mentais, com depressão, com coisa muito forte, foi violentada sexualmente durante a adolescência, uma pessoa que se envolveu com drogas, que consumiu drogas, uma pessoa que teve ali envolvido no meio e que acabou se envolvendo com drogas, se envolveu com prostituição,
por 2 anos se envolveu com prostituição, foi fazendo programas, ou seja, uma pessoa que pediu dinheiro na rua, catou comida na feira, enfim. É um pacote de problemas que correspondem à realidade, infelizmente, de milhões de outras mulheres no Brasil. Pessoas que estão numa condição ruim, que entram em desespero para poderem, para tentar sobreviver, e ela mesmo assume que cometeu falhas. Ou seja, ela mesmo falou para mim, não é que eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Não, eu fiz tudo errado e deu tudo errado. Quando ela me abriu tudo, quando ela foi honesta e colocou tudo a perder, rapidamente eu já comecei a superar a minha chateação, porque ela mentiu para mim. E aí vem sempre aquela frase, né, que quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu sempre busco enxergar o valor da pessoa por trás dos problemas, eu sempre busco enxergar o potencial da pessoa que está escondido diante do caos, que está escondido por trás dos fracassos que a pessoa coleciona. Eu consegui e ainda vejo valor nessa menina, e pela lealdade dela, dei a oportunidade dela me contar essa história e dei a oportunidade dela contar essa história para vocês. Eu estou propenso, mesmo sem nenhuma obrigação, eu estou propenso a dobrar a minha aposta na Miriam. Eu estou propenso a fazer isso. E eu vou dar a minha posição final sobre isso na próxima semana. Eu assumi um compromisso de gravar um vídeo por semana dando um relatório sobre o caso Miriam, e vou continuar. Na próxima semana eu vou tomar a minha decisão final. E vou dar esse tempo, inclusive, para ver como as coisas repercutem, para ver como é que as coisas se encaixam. Mas eu estou propenso a dobrar a minha aposta na Miriam, mas não na Miriam personagem, mas nessa Miriam de verdade que nós conhecemos aqui. Estou propenso.